A mancha no chão do depósito tinha pelo menos 3 semanas. Vittorio Calabrese sabia disso, porque ele mesmo havia ordenado que ninguém tocasse naquele lugar. A memória daquela noite ainda pulsava fresca em sua mente. Stefano e Marco, dois de seus homens mais leais, arrastando o corpo de um traidor pelo concreto áspero. O sangue havia escorrido, formando um rastro que terminava exatamente ali, naquele canto esquecido do galpão. Mas agora, às 4 da manhã, uma mulher estava ajoelhada sobre aquela mancha, esfregando com força um pano embebido em algo que cheirava a vinagre e água sanitária. Vittorio observava da escada de metal que levava ao segundo andar, escondido parcialmente pelas sombras. Ele havia descido para buscar um documento nos arquivos do escritório improvisado quando notou a luz acesa no depósito. Nenhum de seus homens tinha autorização para estar ali àquela hora. Ninguém, exceto ele. A mulher era pequena, franzina, com cabelos pretos presos em um coque bagunçado. Usava um uniforme azul desbotado de empresa de limpeza e luvas de borracha amarelas. Seus movimentos eram metódicos, quase mecânicos, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Ela não cantarolava, não suspirava, não demonstrava nenhuma emoção enquanto trabalhava, apenas limpava. Vittorio desceu mais alguns degraus, fazendo questão de pisar forte no metal. O som ecoou pelo galpão vazio. A mulher não se assustou, nem mesmo levantou os olhos. Continuou esfregando a mancha como se nada tivesse acontecido. Isso o irritou. Pessoas sempre reagiam à sua presença. Medo, respeito, tensão, algo sempre mudava no ar quando Vittorio Calabrese entrava em uma sala. Mas aquela mulher parecia completamente alheia a ele. Quem te deu permissão para limpar aqui? A voz de Vittorio era grave, carregada de autoridade que havia sido construída ao longo de 30 anos comandando as operações mais lucrativas e perigosas da costa leste. A mulher finalmente parou. Lentamente, ela se sentou sobre os calcanhares e olhou para cima. Seus olhos eram de um castanho tão escuro que pareciam pretos sob a luz fraca das lâmpadas industriais. Não havia medo neles, apenas cansaço. Ninguém deu permissão, eu só faço meu trabalho. Seu trabalho? Vittorio desceu o resto da escada e caminhou até ela. Seu trabalho é limpar o que eu mando limpar, e eu não mandei limpar isso. Sangue velho atrai problemas. Moscas, ratos, inspeções surpresa. Você não quer atenção indesejada aqui, quer? A ousadia dela era impressionante. Vittorio cruzou os braços, estudando aquela mulher com mais atenção. Havia algo diferente nela, algo que não conseguia identificar. Uma calma que não era natural, uma frieza que parecia incompatível com alguém que deveria ser apenas uma faxineira contratada. Como você sabe que é sangue? Poderia ser qualquer coisa. Não poderia. Ela voltou a esfregar a mancha. Sangue tem uma composição específica. A hemoglobina oxida com o tempo e cria esse tom marrom avermelhado característico. E o cheiro, mesmo depois de semanas, se você souber o que procurar, consegue identificar. Vittorio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquela não era uma faxineira comum. Qual o seu nome? Helena. Helena o quê? Só Helena. Quanto tempo faz que você trabalha aqui? 3 meses. Impossível. Vittorio conhecia todos que trabalhavam para ele, direta ou indiretamente. Ele havia construído seu império sobre o princípio de que informação era poder, e saber exatamente quem estava ao seu redor era essencial para sobreviver no negócio. Como uma mulher poderia trabalhar em suas instalações por 3 meses sem que ele soubesse? Quem te contratou? Não sei o nome dele. Homem alto, cicatriz no pescoço, sotaque do interior. Disse que precisavam de alguém discreto para limpezas noturnas. A descrição correspondia a Stefano. Vittorio sentiu um peso no estômago. Stefano era um de seus homens mais confiáveis, responsável pela segurança e manutenção das operações. Ou pelo menos tinha sido. Quando foi a última vez que você viu esse homem? 3 semanas atrás. Ele e outro rapaz, mais novo, cabelo ruivo. Marco. Eles estavam carregando algo pesado, embrulhado em lona. Disseram para eu não vir trabalhar naquela noite, mas voltar no dia seguinte. E você voltou? Voltei,
Mas eles não estavam mais aqui. Na verdade, não vi nenhum dos dois desde então. Vitório sentiu a tensão aumentar. Stefano e Marco haviam sumido exatamente naquela noite, há 3 semanas. Ele havia enviado homens para procurá-los, havia vasculhado seus apartamentos, interrogado suas famílias e contatos. Nada. Era como se os dois tivessem simplesmente evaporado. E agora aquela mulher aparecia, limpando o sangue antigo no exato lugar onde ele sabia que os dois haviam estado pela última vez. Levanta. Vitório puxou a arma da cintura, apontando para Helena. Devagar. Ela obedeceu sem pressa, colocando o pano de lado e tirando as luvas. Seus movimentos eram tranquilos, sem nenhum sinal de nervosismo. Isso era ainda mais perturbador que sua calma anterior. Vira de costas, mãos na parede. Helena fez exatamente o que ele mandou. Vitório se aproximou e começou a revistá-la, procurando por armas, fios, qualquer coisa que indicasse que ela era polícia ou estava trabalhando para seus inimigos. Nada. Apenas um celular velho, uma carteira com alguns dólares amassados e um documento de identidade que provavelmente era falso. Por que você está limpando sangue às 4 da manhã? Porque é quando ninguém está aqui. Trabalho mais tranquilo assim. E por que limpar justamente essa mancha? Por que agora? Helena virou levemente a cabeça, o suficiente para que ele visse seu perfil. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Porque você está ficando descuidado, Vitório Calabrese. E descuido mata. Ninguém o chamava pelo nome completo. Ninguém que não fosse próximo ou que não tivesse uma sentença de morte assinada. Vitório pressionou o cano da arma contra as costas dela. Quem te mandou? Ninguém me mandou. Eu vim por conta própria. Por quê? Porque você tem algo que me pertence. Antes que Vitório pudesse reagir, Helena se moveu. Foi rápido demais para seus olhos acompanharem. Ela girou, desviou da arma com um movimento fluido e acertou um golpe certeiro em seu pulso. A pistola voou pelo ar e caiu no chão com um estrondo metálico. No segundo seguinte, ela já estava atrás dele, um braço fino, mas surpreendentemente forte envolto em seu pescoço. Não vou te matar agora, ela sussurrou em seu ouvido. Ainda preciso de você vivo, mas se gritar ou tentar qualquer coisa estúpida, vou apertar até você desmaiar, entendido? Vitório assentiu, sentindo a pressão diminuir levemente. Seu orgulho estava ferido, mas seu instinto de sobrevivência era mais forte. Quem quer que fosse aquela mulher, ela era perigosa de uma forma que ele não havia encontrado em muito tempo. O que você quer? Informação. Há 6 meses, um de seus homens interceptou uma carga que vinha de Bucareste. Medicamento, segundo os documentos, mas não eram remédios comuns. Vitório procurou em sua memória. 6 meses atrás, eles realmente haviam interceptado uma carga suspeita no porto, e Stefano estava encarregado daquela operação. Eu me lembro, mas aquilo não tinha nada de valor, só caixas com frascos de algum líquido transparente, nem sequer conseguimos vender. Onde estão os frascos? Provavelmente ainda no depósito do armazém 12. Por quê? O que tem neles? Helena soltou Vitório e se afastou, mas manteve uma distância que permitia que ela reagisse caso ele tentasse algo. Seus olhos estavam fixos nele, calculando cada movimento. O que aquilo eram medicamentos era um composto experimental, muito valioso para as pessoas certas e muito perigoso nas mãos erradas. E você é qual? As pessoas certas ou as erradas? Nem uma coisa nem outra. Eu sou a pessoa de quem aquilo foi roubado. Vitório pegou sua arma do chão, mas não apontou para ela. Havia algo maior acontecendo ali. Algo que ele precisava entender antes de tomar qualquer decisão precipitada. Explica melhor. Não há muito a explicar. Eu trabalhava em um laboratório em Bucareste. Desenvolvemos algo que poderia revolucionar certos tratamentos médicos. Mas alguns homens invadiram, mataram meus colegas e roubaram todas as amostras. Passei os últimos 6 meses rastreando cada frasco. E o que tem a ver comigo? Seus homens interceptaram a carga antes que ela chegasse ao comprador final. O que significa que ou você tem o produto, ou sabe quem tem. E você acha que pode simplesmente entrar aqui e exigir que eu te devolva? Não estou exigindo. Estou oferecendo uma troca. Que tipo de troca? Helena caminhou até onde estava o pano que ela havia usado para limpar o sangue e o pegou.
Desenrolou o tecido, revelando algo que fez o sangue de Vitório gelar. Um dedo, humano, com um anel que ele reconheceu imediatamente. O anel de prata com a âncora que Marcos sempre usava. Onde conseguiu isso? Achei enquanto limpava. Estava escondido atrás de uns caixotes velhos. Alguém tentou se livrar dele com pressa. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Quer saber onde está o resto do corpo? Onde estão Stefano e Marco? Vitório sentiu a raiva ferver dentro dele. Aqueles eram seus homens. Sua família. Se alguém havia tocado neles, havia tocado nele. Fala. Primeiro, você me leva até os frascos. Depois, eu te mostro o que aconteceu com eles. Como eu sei que você não está mentindo? Não sabe. Mas qual é a sua alternativa? Continue procurando sozinho e talvez nunca descubra a verdade. Ou confia em mim por algumas horas e possivelmente encontra tanto o que você procura quanto o que eu procuro. Era uma aposta arriscada. Vitório não havia chegado onde estava confiando em estranhos. Mas também não havia chegado ali ignorando oportunidades quando elas apareciam. E aquela mulher, por mais misteriosa que fosse, claramente sabia mais do que deveria. Está bem. Mas vamos fazer do meu jeito. Vou mandar alguns dos meus homens virem aqui. Vamos juntos até o armazém. Não. Só nós dois. Se mais alguém aparecer, você nunca vai descobrir o que aconteceu com Stefano e Marco. E eu garanto que não é só a vida deles que está em jogo. Está me ameaçando? Estou te alertando. Há coisas acontecendo que você não entende. Quanto menos pessoas souberem, melhor para todos. Vitório pesou suas opções. Podia matá-la ali mesmo, torturá-la até ela falar. Mas algo lhe dizia que não seria tão simples. Ela havia entrado em suas instalações, trabalhado por meses sem ser detectada, e tinha informações que ele precisava. Não, ela não era uma operadora comum. Quem quer que a tivesse treinado havia feito um trabalho excepcional. Tudo bem. Vamos nós dois. Mas eu dirijo. Combinado. O trajeto até o armazém 12 levou 20 minutos. Ficava em uma área industrial abandonada nos arredores da cidade, longe de olhares curiosos. Vitório havia comprado o lugar anos atrás através de uma série de empresas de fachada. Era perfeito para armazenar mercadorias que não podiam ver a luz do dia. Durante o caminho, nenhum dos dois falou muito. Vitório mantinha um olho na estrada e outro em Helena. Ela olhava pela janela, aparentemente relaxada, mas ele podia ver a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos tamborilavam levemente em seu colo. Ela estava preparada para agir a qualquer momento. Por que 3 meses? Vitório quebrou o silêncio. Se você sabia onde estava a carga há 6 meses, por que esperar tanto tempo? Não sabia. Levou 4 meses para rastrear até você. Mais 1 mês para entender sua operação. E o último mês para encontrar uma brecha. A empresa de limpeza. Exatamente. Você contrata prestadores de serviço sem fazer verificação profunda. Erro comum em organizações como a sua. Focam tanto em proteger as operações principais que esquecem das laterais. Vou ter que revisar nossos procedimentos. Se sobreviver aos próximos dias, seria uma boa ideia. Eles chegaram ao armazém. Era um prédio baixo, de concreto cinza, com janelas lacradas e uma única porta de metal reforçado. Vitório destrancou o cadeado e empurrou a porta, que rangeu sobre dobradiças enferrujadas. O cheiro de mofo e metal os atingiu imediatamente. Dentro, caixas e mais caixas empilhadas até o teto. Ferramentas, produtos químicos, documentos velhos, tudo que Vitório precisava manter escondido, mas não queria destruir completamente. Ele caminhou entre as pilhas até chegar a um canto específico, onde 3 caixas de madeira marcadas com símbolos médicos estavam empilhadas. É aqui. Helena se aproximou e abriu a primeira caixa. Dentro, dezenas de frascos pequenos, cada um com cerca de 10 mililitros de um líquido cristalino. Ela pegou um, examinou-o contra a luz fraca que entrava por uma fresta na parede. Quantos frascos havia originalmente? Segundo o manifesto, 200. Helena começou a contar. Suas mãos se moviam rapidamente, organizando os frascos em grupos de 10. Vitório observava,
tentando entender o que aquele líquido tinha de tão especial. Parecia água comum. Faltam 15 frascos. Impossível. Ninguém teve acesso a essa caixa além de mim e Stefano. Então Stefano pegou. Por quê? Nem sabíamos o que era aquilo. Ele descobriu. De alguma forma, ele descobriu o que aquele composto fazia. E decidiu que valia a pena o risco. E o que ele faz, afinal? Helena guardou os frascos de volta na caixa com cuidado e se virou para ele. Sua expressão era grave. Lembra quando eu disse que poderia revolucionar tratamentos médicos? Eu estava sendo conservadora. Esse composto, quando administrado corretamente, pode regenerar tecidos danificados em uma velocidade impossível. Queimaduras que levariam meses para cicatrizar ficam prontas em dias. Ossos quebrados se fundem em semanas. É quase milagroso. Então por que não está no mercado? Por que toda essa clandestinidade? Por que tem efeitos colaterais graves? A regeneração não para quando deveria. As células continuam se multiplicando, criando tumores, deformidades. E há outro problema. Qual? Em altas doses, ele não regenera. Ele dissolve. Literalmente derrete tecido orgânico em questão de horas. Vitório sentiu seu estômago revirar. Começava a entender para onde aquilo estava indo. Você acha que Stefano usou isso em alguém? Não acho. Tenho certeza. O sangue que eu estava limpando hoje. Testei uma amostra. Tinha traços do composto. Alguém foi exposto a uma dose letal. E pelo volume de sangue e pela mancha, eu diria que foram 2 pessoas. Stefano e Marco. Exatamente. Mas quem? Quem os teria matado assim? E por quê? Essa é a pergunta que precisamos responder. Mas primeiro, precisamos encontrar os 15 frascos que faltam. Se caírem nas mãos erradas, podem causar um estrago catastrófico. Vitório puxou seu celular e começou a discar para Roberto, seu braço direito. Mas Helena colocou a mão sobre o aparelho. Disse que não podíamos envolver mais ninguém. E como vamos encontrar os frascos sozinhos? Preciso de meus homens. Seus homens podem ser o problema. Você não entende? Alguém próximo a você tem esses frascos. Alguém que conhecia a operação, que tinha acesso a este armazém. Se você ligar agora, vai alertá-los. Todos os meus homens são leais. Você teria dito o mesmo sobre Stefano e Marco antes deles sumirem. O comentário atingiu Vitório como um soco. Ela estava certa. Ele confiava em Stefano como se fosse um irmão. E agora estava morto, possivelmente traindo-o até o último momento. Como podia ter certeza de mais alguém? Então o que você sugere? Voltamos ao galpão. Examino a cena do crime com mais atenção. Talvez encontremos pistas sobre quem fez isso. E depois? Depois, você me ajuda a recuperar os frascos. E eu te ajudo a encontrar o assassino de seus homens. Acordo justo. Vitório olhou para aquela mulher, Helena, se esse era mesmo seu nome, e tomou uma decisão. Ela era perigosa, misteriosa e provavelmente mentindo sobre várias coisas. Mas naquele momento, era também sua melhor chance de resolver aquele mistério. Acordo. Mas se você está me enganando, se isso é algum tipo de armadilha, eu vou te encontrar. E quando eu encontrar, você vai desejar nunca ter ouvido meu nome. Justo. E se você tentar me trair, vai descobrir que existem coisas piores do que a morte. Voltaram para o carro em silêncio. A cidade estava começando a acordar. As primeiras luzes se acendiam nas janelas, os primeiros trabalhadores caminhavam em direção aos pontos de ônibus. Era um novo dia, mas para Vitório parecia que estava entrando em uma noite ainda mais escura. De volta ao galpão, Helena foi direto para o canto onde havia limpado o sangue. Pegou uma lanterna da bolsa que havia deixado escondida atrás de uns caixotes e começou a examinar o chão, as paredes, cada centímetro do espaço. O que está procurando? Padrões. Sinais de luta. Trajetória dos respingos de sangue. Cada crime deixa uma história impressa no ambiente. Só precisa saber como ler. Vitório observava, impressionado com a meticulosidade dela. Cada movimento era deliberado, calculado. Ela não era apenas uma cientista. Era algo mais. Militar, inteligência,
Assassina? Talvez todas as três. Aqui. Helena apontou para uma série de arranhões no chão. Vê essas marcas? Alguém foi arrastado. Pesado. Provavelmente um homem adulto. Stefano ou Marco? Impossível dizer. Mas veja isso. Ela iluminou a parede. Havia um respingo de sangue cerca de 1,5 metros do chão. Padrão de alta velocidade. Uma artéria foi atingida. Morte rápida. E o outro? Helena caminhou alguns metros, seguindo um rastro quase invisível no concreto. Parou perto de uma porta que levava ao porão do galpão. O outro provavelmente foi trazido aqui. Vivo, mas ferido. Veja as marcas de arrasto, mas sem sangue. Depois, ela abriu a porta. O cheiro que subiu das escadas era nauseante. Carne podre, químicos, morte. Vitório cobriu o nariz e a boca. Verda. Está há 3 semanas. Vai estar ruim. Helena desceu os primeiros degraus. Vem ou fique aí. Contra todos os seus instintos, Vitório a seguiu. O porão era escuro, úmido, com poças de água acumulada em vários pontos. Helena varreu o ambiente com a lanterna até encontrar o que procurava. No canto mais distante, 2 formas irreconhecíveis jaziam no chão. Não eram mais humanas, apenas massas amorfas de tecido decomposto e ossos parcialmente dissolvidos. A visão era grotesca, como algo saído de um filme de terror. Meu Deus! Vitório teve que se apoiar na parede para não cair. Isso é o que uma dose alta do composto faz. Dissolve o tecido de dentro para fora. Morte dolorosa, lenta. Quem fez isso queria que eles sofressem. Por quê? Por que fazer isso com eles? Boa pergunta. Helena se aproximou dos corpos, ou do que restava deles, e começou a examinar. Pegou um pedaço de metal que estava próximo e cutucou gentilmente a massa. É interessante. O que? Vê isso aqui. Ainda tem tecido muscular parcialmente intacto. O processo foi interrompido. Como? Provavelmente mataram eles antes que o composto terminasse o trabalho. Tiro, facada, não sei. Mas Voever fez isso, não quis esperar. Ela se levantou e olhou ao redor. E há algo mais. Vê essas marcas no chão? Correntes. Eles foram acorrentados aqui. Então foi premeditado. Alguém os trouxe aqui propositalmente. Exatamente. A pergunta é: quem tinha acesso a este lugar? Quem conhecia a existência deste porão? Vitório pensou. O galpão era uma de suas propriedades mais antigas. Apenas seus homens mais veteranos conheciam todos os cantos do prédio. Stefano, Marco, Roberto, Ângelo, Luca. Luca, ele murmurou. Quem? Luca Toni. Um dos meus homens mais antigos. Ele conhece este lugar desde que eu comprei, há 15 anos. Sempre foi discreto, eficiente. Nunca levantou suspeitas. Onde ele está agora? Deveria estar em casa. Ele trabalha principalmente durante o dia. Vamos visitá-lo. Agora. São 5:30 da manhã. Exatamente. Pegá-lo de surpresa é nossa melhor chance. Vitório não discutiu. Subiu as escadas o mais rápido que pôde, precisando respirar ar fresco. Helena o seguiu calmamente, como se o que haviam acabado de ver não a afetasse minimamente. Luca morava em um apartamento modesto em um bairro operário. Vitório sempre gostou disso dele. Não chamava atenção, não ostentava, vivia como um trabalhador comum. Perfeito para alguém que precisava passar despercebido. Estacionaram a uma quadra de distância e caminharam até o prédio. A porta da entrada estava destrancada, como sempre. Subiram 3 lances de escada até o apartamento de Luca. Vitório ia bater na porta, mas Helena o impediu. Ela colocou o ouvido contra a madeira, escutando. Depois, delicadamente, tentou a maçaneta. Trancada, mas ela tirou um pequeno kit de arrombamento da bolsa. Em menos de 10 segundos, a porta se abriu com um clique suave. O apartamento estava escuro. Helena entrou primeira, movendo-se como um fantasma pelos cômodos. Sala vazia, cozinha vazia, banheiro vazio. Restava apenas o quarto. Vitório empunhou sua arma. Helena fez um sinal com a cabeça e abriu a porta do quarto de uma vez. Luca estava lá, deitado na cama, olhos fixos no teto.
Mas não estava sozinho. E não estava vivo. Ao redor de seu corpo, pelo menos 8 frascos vazios. O líquido do composto tinha sido derramado sobre ele, em seu rosto, seu peito, suas mãos. A pele estava parcialmente dissolvida, revelando músculos e ossos embaixo. Sua expressão era de pura agonia congelada no tempo. Ele se matou? Vitório não conseguia acreditar. Não. Helena apontou para as mãos dele. Vê essas marcas? Ele tentou limpar o líquido, arranhar a própria pele para tirá-lo. Ninguém faria isso se estivesse se matando voluntariamente. Alguém fez isso com ele. Então temos um terceiro jogador nessa história. Temos. E ele está limpando as pontas soltas. Helena começou a revistar o apartamento, procurando por pistas. Vitório fez o mesmo, seu coração batendo acelerado. No armário do quarto, atrás de um painel falso, encontraram uma caixa de metal. Dentro, documentos, fotos e 7 frascos do composto. 7, Helena contou. Faltam 8. Alguém pegou o resto. Vitório examinou os documentos. Eram registros de transações, nomes, números. Uma rede de contatos que ele não reconhecia. Luca estava fazendo negócios paralelos, vendendo informações, produtos. Traindo há meses, talvez anos. Esse filho da puta. Raiva queimava dentro dele. Ele me traiu. Vendeu minha confiança. E pagou por isso. Helena pegou um dos papéis. Olha isso. É um endereço. Em Chinaton. Um restaurante chamado Dragão de Jade. Conheço o lugar. É território neutro, onde várias facções se encontram para negociar. E provavelmente onde Luca estava tentando vender os frascos. Precisamos ir lá. De dia? Impossível. O lugar só funciona para esse tipo de negócio à noite. Então esperamos até a noite. Mas enquanto isso, precisamos nos preparar. Se Luca estava tentando vender para alguém, esse alguém vai aparecer procurando o produto. E quando aparecer, vamos estar esperando. Passaram o dia se preparando. Helena mostrou ser surpreendentemente habilidosa com armas, estratégia e planejamento. Vitório começou a entender que ela não era apenas uma cientista buscando recuperar sua pesquisa. Era uma operadora treinada, possivelmente com conexões militares ou de inteligência. Às 8 da noite, estavam posicionados em um prédio abandonado com vista para o Dragão de Jade. Helena tinha um binóculo e monitorava a entrada. Vitório fumava seu terceiro cigarro, nervoso. Quantas pessoas você já matou? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar melhor. Helena não tirou os olhos do binóculo. O suficiente para saber que não gosto de fazer isso. Mas não o suficiente para parar quando necessário. Você é militar? Era. Forças Especiais. Bucareste, como disse. Mas isso foi há muito tempo. E o laboratório? A pesquisa? Foi real. Eu era tanto soldado quanto cientista. Uma combinação rara, mas útil para certos projetos. Até dar errado. Seus colegas que foram mortos? Eram minha família. Mais do que sangue, eram as pessoas que entendiam meu mundo. E quando eles morreram, jurei que encontraria quem fez aquilo. Não importa quanto tempo levasse. Encontrou. Ainda não. Mas estou perto. Os frascos são a chave. Quem os comprou está conectado a quem ordenou o ataque. É só seguir o rastro. Nesse momento, um carro preto parou em frente ao restaurante. 3 homens desceram. Um deles Vitório reconheceu imediatamente. Roberto. Seu braço direito. Não. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Helena olhou através do binóculo e depois para Vitório. Você o conhece? É Roberto. Ele está comigo há 20 anos. Desde o começo. Confiava nele mais do que em qualquer pessoa. Sinto muito, mas agora sabemos quem está por trás disso. Vitório sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Roberto. Seu amigo. Seu confidente. O homem que esteve ao seu lado em guerras de território, em negociações impossíveis, em momentos onde a morte estava a um passo. Como ele poderia? Preciso falar com ele. Entender por quê. Não é uma boa ideia. Se ele está nisso, tem backup. Podemos acabar mortos antes de conseguir qualquer resposta.
Não me importo. Preciso ouvir de sua boca. Helena suspirou. Tudo bem. Mas fazemos do meu jeito. Entramos, pegamos ele sozinho, interrogamos. Se der errado, atiramos para sair. Combinado? Combinado. Desceram pelas escadas de incêndio e atravessaram a rua. O Dragão de Jade tinha 2 andares. O térreo era o restaurante normal, para clientes comuns. O segundo andar era onde os negócios reais aconteciam. Vitório conhecia o layout, havia estado lá dezenas de vezes. Entraram pela cozinha, onde um chefe os reconheceu e simplesmente virou para o outro lado. Todo mundo sabia que não se metia nos negócios de Vitório Calabrese. Subiram as escadas dos fundos que levavam ao segundo andar. No corredor, 2 seguranças. Helena não hesitou. Moveu-se tão rápido que Vitório mal viu. 2 golpes certeiros e ambos os homens caíram inconscientes no chão. Ela os arrastou para um banheiro próximo e trancou a porta. Qual sala? A última do corredor. A privativa. Caminharam silenciosamente até a porta. Vozes do outro lado. Roberto estava falando com alguém, negociando. Vitório tentou a maçaneta. Destroncada. Abriu a porta de uma vez, arma em punho. Roberto estava sentado à mesa com 2 outros homens que Vitório não conhecia. Todos congelaram. Vitório. Roberto se levantou lentamente. O que está fazendo aqui? Vim buscar respostas. E você vai me dar todas. Não sei do que está falando. Não minta para mim. A voz de Vitório trovejou. Stefano. Marco. Luca. Você os matou. Roberto trocou olhares com os 2 homens ao seu lado. Então, lentamente, um sorriso frio apareceu em seu rosto. Finalmente descobriu. Achei que levaria mais tempo. Por quê? Por que me trair depois de tudo que construímos? Construímos. Roberto riu amargamente. Você construiu, Vitório. Você sempre foi o chefe, aquele que tomava as decisões, que ficava com a maior parte. E eu era apenas o capacho. Sempre um degrau abaixo, sempre na sua sombra. Eu te tratei como irmã. Irmã. Irmãos dividem igualmente. Você me jogava migalha, se esperava gratidão eterna. E os frascos? O composto? Ah, isso. Roberto se recostou na cadeira. Quando Luca me contou sobre aquele líquido mágico, sobre o que ele podia fazer, vi uma oportunidade. Algo que eu poderia vender por milhões. Finalmente poderia ser independente. Não precisaria mais de você. Stefano e Marco? Eles descobriram. Estavam com Luca quando ele testou o composto em um rato. Viram o que aconteceu. Entenderam o valor. Quiseram uma parte. Mas eu não divido com ninguém. Não mais. Então você os matou. Dissolveu eles vivos. Eles mereceram. Tentaram me chantagear. Acharam que eu ia ceder como sempre fiz com você. Mas não sou mais aquele homem. Helena, que havia permanecido em silêncio até então, deu um passo à frente. E os outros frascos? Onde estão? Roberto olhou para ela com interesse. E quem seria você? Alguém que quer de volta o que é seu. Ah, então você é a cientista. Luca mencionou algo sobre alguém rastreando os frascos. Inteligente se infiltrar como faxineira. Quase funcionou. Os frascos, Roberto. Vendidos. Para esses cavalheiros aqui. Ele apontou para os 2 homens à mesa. Representantes de um sindicato muito interessado em armas químicas inovadoras. Um dos homens falou pela primeira vez, com sotaque russo pesado. O negócio já está fechado. Os frascos estão seguros conosco. Se tentarem algo, terão toda a organização atrás de vocês. Não me importo com ameaças. Helena apontou sua arma. Vocês vão me devolver o que é meu. O quê? Vai atirar em todos nós. Há pelo menos 10 seguranças neste andar. 2 segundos depois do primeiro tiro, vocês estarão mortos. Era um impasse. Vitório podia ver que Helena estava calculando as probabilidades, procurando uma saída. Mas não havia nenhuma boa. Vitório, Roberto falou, sua voz quase gentil agora. Não precisa ser assim. Junte-se a mim. Esqueça o passado. Juntos, com os contatos deles, podemos dominar o mercado. Você tem a experiência,
Eu tenho a visão. Podemos ser verdadeiros parceiros dessa vez. Parceiros. Vitório cuspiu a palavra. Você assassinou meus homens. Minha família. E acha que vou simplesmente esquecer? Eram pesos mortos. Você sabe disso. Stefano estava ficando descuidado. Marco era impulsivo. Luca foi um traidor. Limpei a casa para você. Mentindo, escondendo, traindo minha confiança. Adaptando-me. Evoluindo. Algo que você nunca foi capaz de fazer. Vitório apertou o gatilho. O tiro atingiu Roberto no ombro, jogando-o para trás. Os dois russos pularam da cadeira, sacando suas armas. Helena já estava em movimento, atirando em um deles antes que pudesse apontar sua arma. O segundo conseguiu disparar, mas o tiro passou raspando por seu braço. A porta se abriu com força. Seguranças invadiram a sala. Vitório atirou em 2, Helena em 3. Mas eram muitos. Demasiados. Porta dos fundos. Helena gritou, correndo em direção a uma saída secundária que Vitório nem sabia que existia. Correram pelos corredores, tiros ecoando atrás deles. Desceram escadas de emergência, atravessaram a cozinha agora vazia. O chefe claramente tinha fugido quando os tiros começaram. Saíram para um beco, onde o carro de Vitório estava estacionado. Entraram no veículo e Vitório acelerou, pneus cantando no asfalto. Mais tiros, vidro traseiro se estilhaçando. Mas conseguiram virar a esquina e desaparecer no trânsito da noite. Merda, merda, merda. Vitório bateu no volante. Tudo foi para o inferno. Acalme-se. Ainda podemos consertar isso. Consertar? Roberto me traiu. Os frascos estão com os russos. Meus homens estão mortos. O que podemos consertar? Roberto está ferido. Precisa de tratamento médico. E russos não são conhecidos por sua paciência. Se ele não entregar os frascos conforme prometido, vão caçá-lo. E quando isso acontecer, teremos nossa chance. Como você sabe que ele não entregou ainda? Porque vi os frascos. Estavam em uma maleta embaixo da mesa. No caos, ninguém pegou. Ainda estão no restaurante. Vitório processou a informação. Era arriscado, mas Helena tinha razão. Se conseguissem pegar os frascos antes de Roberto ou dos russos, teriam uma vantagem. Precisamos voltar. Não agora. Daremos tempo para a poeira baixar. 1 hora, talvez 2. Então entramos, pegamos a maleta e sumimos. Estacionaram em um lugar discreto e esperaram. Vitório fumou. Helena limpou e recarregou suas armas. Nenhum dos dois falava muito. O peso da traição pendia pesado sobre eles. Você confiou nele por 20 anos, Helena finalmente disse. Não foi culpa sua não ver a traição. Foi sim. Sinais estavam lá. Sempre estiveram. Só não quis ver. Confiança não é fraqueza. E ser traído não te faz fraco. Me faz estúpido. Te faz humano. 2 horas depois, voltaram ao Dragão de Jade. O lugar estava mais quieto agora, apenas alguns seguranças na entrada. A polícia não tinha aparecido, como esperado. Lugares como aquele tinham seus próprios arranjos com as autoridades. Entraram pela mesma saída de incêndio dos fundos. O segundo andar estava deserto. A sala onde haviam confrontado Roberto estava exatamente como deixaram, exceto pelos corpos que haviam sido removidos. A maleta estava ainda debaixo da mesa. Helena a pegou e abriu. 8 frascos do composto, perfeitamente organizados em compartimentos acolchoados. Conseguimos, ela sussurrou. Ainda faltam os que você deixou no armazém. Podemos pegá-los depois. Por agora, esses aqui são o suficiente. Começaram a se retirar quando ouviram passos no corredor. Pesados, rápidos. Mais de uma pessoa. Esconde. Helena apagou as luzes da sala. A porta se abriu. 3 figuras entraram. Uma delas era Roberto, segurando o ombro ferido. As outras 2 eram os russos. Tem certeza que a maleta ainda está aqui? Um dos russos perguntou. Tem que estar. Ninguém sabia sobre o compartimento debaixo da mesa além de mim. É melhor estar. Não gostamos de perder tempo. Roberto acendeu a luz. A sala vazia. Eles se aproximaram da mesa. A maleta não estava mais lá.
Onde está? O russo agarrou Roberto pelo pescoço. Você nos enganou. Não. Eu juro. Estava aqui. Então alguém pegou. E se alguém pegou, ou foi você ou foi seu antigo chefe. Eu não fui. Precisa acreditar em mim. O russo puxou uma faca. Não acredito em traidores. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, Helena atirou. O tiro atingiu a mão do russo, fazendo a faca voar. O segundo russo sacou sua arma, mas Vitório já estava atirando, acertando seu peito. Roberto tentou correr, mas suas pernas cederam. A perda de sangue do ferimento no ombro estava cobrando seu preço. Caiu de joelhos no meio da sala. Vitório, por favor. Vitório caminhou até ele, arma apontada para sua cabeça. 20 anos de lealdade, de amizade, de confiança. Tudo acabando ali, naquele momento. Me dá um motivo. Um único motivo para não apertar esse gatilho. Por quê? Porque no fundo, você sabe que eu estava certo. Você me manteve embaixo por tempo demais. Eu merecia mais. Você merecia minha confiança. E jogou fora. Então atira. Acaba logo com isso. Vitório olhou para aquele homem que uma vez chamou de irmão. Viu o ódio em seus olhos, mas também o desespero. Roberto sabia que estava morto. Não importava o que fizesse agora. Não. Vitório baixou a arma. Viver com o que fez é punição suficiente. Os russos vão te caçar. Seus outros contatos vão descobrir que você é um traidor. Não terá lugar para ir. Ninguém em quem confiar. Isso é pior que a morte. Vitório, nunca mais quero ver sua cara. Se algum dia nossos caminhos se cruzarem, não vou hesitar uma segunda vez. Saíram da sala, deixando Roberto sangrando no chão. O primeiro russo ainda estava vivo, segurando a mão ferida. Helena o nocauteou com um golpe rápido na cabeça. Do lado de fora, a noite estava fria. Vitório respirou fundo, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua organização estava em frangalhos. Seus homens mais confiáveis, mortos ou traidores. E agora tinha uma dívida com uma misteriosa operadora estrangeira. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora, pegamos os frascos restantes no armazém e eu desapareço. Você reconstrói sua operação, com mais cuidado dessa vez. E ambos tentamos esquecer essas últimas horas. E quanto aos russos, eles vão me caçar. Deixe-os tentar. Você é Vitório Calabrese. Sobreviveu a coisas piores. Não tenho tanta certeza. Foram até o armazém pela última vez. Coletaram os 7 frascos restantes e Helena os guardou cuidadosamente em uma bolsa térmica que trouxe do carro. Todos os 15, ela disse com satisfação. Finalmente posso concluir o que comecei. E depois, vai criar mais desse composto? Não. Vou destruí-lo. A fórmula, as amostras, tudo. O mundo não está pronto para algo assim. Talvez nunca esteja. E quanto aos seus colegas, a vingança, o rastro me levou aos compradores. Com esses frascos, posso rastreá-los de volta à fonte. Vai levar tempo, mas vou encontrá-los. E quando encontrar, vão pagar. Precisa de ajuda. Helena sorriu pela primeira vez desde que se conheceram. Obrigada, mas isso é algo que preciso fazer sozinha. Você tem sua própria bagunça para limpar. É verdade. Ficaram em silêncio por um momento. 2 estranhos que se uniram por circunstâncias impossíveis, agora se separando para seguir caminhos diferentes. Uma última coisa, Vitório disse. Esse composto, se cair nas mãos erradas de novo, não vai. Garanto isso com minha vida. Conto com isso. Helena caminhou em direção à saída, mas parou na porta. Vitório, para o que vale, sinto muito pelos seus homens. Sei que eram, mas vida que vivo, morte faz parte do negócio. Eu sabia disso quando escolhi esse caminho. Não torna mais fácil. Não, não torna. Ela acenou uma vez e desapareceu na noite. Vitório ficou ali, sozinho no galpão vazio, cercado por fantasmas de decisões passadas e consequências futuras. O sol estava começando a nascer. Um novo dia. Uma nova chance. Mas também novos perigos, novos desafios. Vitório pegou seu celular e fez uma ligação.
Ângelo, um de seus homens mais jovens, atendeu sonolento. Chefe, tudo bem. Preciso que reúna todos. Todos que ainda são leais. Temos muito trabalho pela frente. Aconteceu algo? Mudanças, Ângelo. Grandes mudanças. Mas vamos sobreviver. Sempre sobrevivemos. Desligou e caminhou até seu carro. A cidade estava acordando, alheia aos dramas que haviam se desenrolado nas sombras. Pessoas comuns indo para trabalhos comuns, vivendo vidas comuns. Vitório às vezes invejava essa simplicidade. Mas esse nunca foi seu destino. Ele nasceu para as sombras, para os negócios sujos, para andar na linha tênue entre poder e perigo. E mesmo depois de tudo, mesmo com a traição queimando fresca em seu peito, ele sabia que não mudaria isso. Era quem era. Vitório Calabrese, o chefão. E chefões não se quebravam. Apenas se adaptavam. Dirigiu em direção ao centro da cidade, onde seu escritório principal ficava. Tinha telefonemas a fazer, reuniões a organizar, uma estrutura inteira para reconstruir. Roberto havia deixado um vazio, mas vazios podiam ser preenchidos. Com pessoas certas, com lealdade verdadeira. Enquanto dirigia, pensou em Helena. Quem quer que ela realmente fosse, ele esperava que encontrasse sua vingança. Alguns fantasmas precisavam ser exorcizados antes que a paz fosse possível. E quanto a seus próprios fantasmas, Stefano, Marco, até mesmo Luca, eles mereciam ser lembrados, apesar de tudo. Mereciam que seus assassinatos fossem vingados. Roberto estava vivo, mas destruído. Os russos, bem, eles teriam sua própria justiça eventualmente. Ao chegar no escritório, o dia já havia clareado completamente. Ângelo estava esperando na porta com outros 5 homens. Todos olhavam para Vitório com expectativa, preocupação, lealdade. O que aconteceu, chefe? Ângelo perguntou. Uma limpeza necessária, Vitório respondeu, entrando no prédio. E agora, recomeçamos. Mais fortes, mais espertos, mais cuidadosos. Stefano e Marco? Mortos. Roberto foi o traidor. Luca também. Silêncio chocado. Então, lentamente, há sentimentos compreensivos. No mundo deles, traição era punida com morte. Sempre foi assim. E agora? Outro homem perguntou. Agora, reorganizemos. Ângelo, você assume o lugar de Roberto como meu braço direito. Giovanni, você fica responsável pela segurança. Marco. Ele parou, lembrando que Marco estava morto. Stefano Júnior, você coordena as operações no porto. Um por um, foi redistribuindo responsabilidades, reconstruindo sua organização sobre fundações que esperava serem mais sólidas. Confiança precisava ser ganha, mas também verificada. Lealdade precisava ser recompensada, mas também testada. As semanas seguintes foram intensas. Vitório trabalhou 16 horas por dia, consolidando o poder, fechando brechas, eliminando ameaças. Os russos enviaram mensagens, mas ele as ignorou. Eventualmente, perceberiam que atacá-lo custaria mais do que valia. Helena não fez mais contato. Ele não esperava que fizesse. Dela, só restava uma memória. Uma mulher misteriosa que apareceu em sua vida por um breve momento, virou tudo de cabeça para baixo e desapareceu tão silenciosamente quanto havia chegado. Às vezes, tarde da noite, quando o escritório estava vazio e apenas o som de carros distantes quebrava o silêncio, Vitório pensava nela. Pensava nos frascos, no composto, no poder terrível que aquele líquido inócuo continha. Pensava em como a ganância, sua, de Roberto, de Luca, quase destruiu tudo. Havia aprendido uma lição. Poder sem cautela era suicídio. Confiança sem verificação era ingenuidade. E no mundo onde vivia, ambos podiam ser fatais. Mas havia aprendido também que recomeçar era possível. Que mesmo quando tudo parecia perdido, uma nova estrutura podia ser erguida sobre as ruínas da antiga. Mais forte, mais resiliente. 3 meses depois da noite no Dragão de Jade, Vitório recebeu um pacote. Sem remetente, apenas seu nome na etiqueta. Dentro, uma foto. Helena, em algum lugar que parecia leste europeu, segurando uma chama sobre o que claramente eram os últimos frascos do composto. Destruindo-os,
como prometera. No verso da foto, uma mensagem escrita à mão. Missão cumprida. Obrigada pela ajuda. Cuide-se, Vittorio Calabrese. O mundo é perigoso demais para baixar a guarda. Ele sorriu e guardou a foto em uma gaveta trancada. Algum dia, talvez, seus caminhos se cruzariam novamente. E se cruzassem, sabia que seria em circunstâncias igualmente complexas. Mas até lá, tinha um império para governar, uma organização para proteger, e fantasmas do passado para manter onde pertenciam, enterrados, mas não esquecidos. A mancha de sangue no depósito estava completamente limpa agora. Helena havia feito um bom trabalho. Não restava nenhum traço do que havia acontecido ali. Mas Vittorio sabia. Sempre saberia. E essa memória o manteria vigilante, cauteloso, preparado. Porque no final, era isso que significava sobreviver em seu mundo. Não esquecer as lições, por mais dolorosas que fossem. Não confiar cegamente, por mais tentador que fosse. E sempre, sempre, estar preparado para o próximo golpe. Porque certamente viria. No mundo de Vittorio Calabrese, sempre vinha. Mas quando viesse, ele estaria pronto.